Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Caetano Belotti Filho nasceu em Mimoso do Sul, Espírito Santo, na divisa com o Rio de Janeiro. Ele teve uma infância muito feliz, junto com seus 3 irmãos, o pai, a mãe e as empregadas que ficavam por anos e passavam a fazer parte da família. Recebeu uma ótima educação católica, uma excelente formação acadêmica. Na verdade, com exceção da timidez e da insegurança na adolescência, tudo na sua vida correu muito bem. Até que um dia, aos 30 anos de idade, fazendo residência médica na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, ele se deparou com o que mais desejava, a verdade, e não conseguiu resistir. Com todas as portas da vida e do sucesso escancaradas para si, ele decidiu entregar-se a Cristo e experimentar os mistérios de uma vida com Deus. Hoje ele está aqui para contar mais detalhes de como sua vida passou por uma transformação de 180 graus, e a gente está muito feliz, Caetano, porque você saiu de lá de Vitória, no Espírito Santo, para vir aqui. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, eu também estou feliz por estar aqui. Que legal! Então quer dizer que você teve uma infância gostosa? Olha, realmente eu tenho boas lembranças. Ah, que legal! É uma vida simples, mas muito gostosa. Éramos em 4 irmãos, todos homens, uma diferença de 2 anos mais ou menos entre cada filho. Você é o mais velho? Não? Sou o mais velho. Tinha também os primos que moravam ao lado. Então foi muito gostoso mesmo. A gente não tínhamos tantas facilidades como tem hoje, mas por outro lado tinha outras coisas que eram muito boas. Uhum. A gente podia sair para a rua sem medo. Então a gente não ficava preso em um espaço pequeno, né? Como hoje em dia a gente vê muitas pessoas assim. Então ali a rua, a quadra, 1 quadra, 2 quadras, era os amigos exatamente, do era bairro. o lugar que a gente explorava. Era muito gostoso Ai, mesmo. que legal. Tenho muito boas lembranças. Achei muito legal também você ter inserido, né, as empregadas domésticas que passaram na sua família. Que legal isso, até hoje né? eu tenho lembrança. É, A né? Moura e a Maria Amélia. Como é que era o nome dela? A primeira chamava Moura, foi até quando a gente tá. era um pouquinho menor. Depois, quando ela saiu, eu lembro daquela dor de, a Moura vai embora. A gente como se tivesse perdido um ente querido da família. Olha que Depois legal. a Maria Amélia, que ficou com a gente até casar. Elas entravam e ficavam com a gente até casar. Puxa. E realmente era um relacionamento, era mais um membro da família. Que legal isso. Como que era, Caetano, a formação moral que vocês tinham, né, que vocês receberam dos seus pais? Então, na verdade, a cidade que eu morava era uma cidade pequena. Naquela época, por exemplo, eu não conhecia, acho que só mais tarde, quando eu já tinha saído de lá, era maior, que foi abrir alguma outra igreja que não a igreja católica. Uhum. Então, a igreja católica é onde que a gente recebeu a instrução, cheguei a ser coroinha, ajudei algumas missas, a celebrar algumas missas. Seus pais eram praticantes? Sim, a minha mãe tinha uma fé assim, mais a maneira que ela falava de Deus, ela era mais vibrante, mais entusiástica, né? Meu pai também demonstrava, tinha alguns princípios morais, mas talvez um pouco menos arredio na questão da fé. Mas a minha mãe sempre me ensinou a temer o nome de Deus, né? E assim, eu lembro, eu respeitei muito meus pais,
Lembro que, assim, mesmo não estando na presença deles, aquilo que eles falavam para a gente é como se eles estivessem ali. Um respeito Respeito pela figura paterna, eles sempre me ensinavam esse respeito. Né? Que legal. Eu lembro disso direitinho, quando eu ainda era criança, junto com os outros colegas, a gente ia para um corguinho lá, e a mamãe falava, ó, não entra naquele corguinho. E eu estava com os colegas e eles falaram, entra aqui. Eu falei, eu não vou entrar. Por quê? Porque a mamãe disse para eu não entrar, mas ela não está aqui. Eu falei, mas ela disse para eu não entrar, não vou entrar. Te marcou na sua adolescência? Como que você descreveria o Caetano adolescente? Então, a adolescência já foi uma época um pouquinho mais insegura de minha vida. Aos 12 anos de idade, a gente saiu de Mimoso e foi para uma outra cidade, chamada Natividade. E aí, nessa época ali, eu era um pouco inseguro, um pouco tímido. Uma cidade maior ou pequena? Do mesmo pequena? tamanho, também pequena. Cidades na faixa de 9 mil, 10, 11 mil habitantes. Cidades pequenas. Natividade era no estado do Rio, próximo à divisa com o Espírito Santo também. Mas aí eu já me sentia um pouco inseguro no relacionamento com as outras pessoas. Talvez até me sentisse algumas vezes um pouco inferiorizado. É como se você estivesse num ambiente, num determinado ambiente, e não soubesse onde colocar as mãos. Né? Você fica um pouquinho um peixe fora d'água. Mas depois, devagarzinho, eu fui descobrindo meu espaço, fui descobrindo quem eu era, as minhas potencialidades e descobri que, quando eu tive a oportunidade de comparar, que ao contrário daquilo, na verdade eu estava acima da média, eu era melhor do que na maioria das vezes. Você mesmo se avaliava. E fui, exatamente. Que legal. E aí você escolheu então a faculdade de medicina? Aí eu resolvi fazer medicina. Na verdade, desde quando eu era pequeno, eu escutava o papai falar, olha, quando vocês crescerem, vocês vão ser médicos. E aí, acabei indo por esse caminho. Né? Você se mudou para São Paulo logo em seguida? Não. De Natividade, aí a minha família inteira mudou para Vitória, no Espírito Santo. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, e então ele pediu a transferência exatamente para que os filhos pudessem ter acesso à faculdade e a escolas melhores, sem que pudesse sair de casa, que eles pudessem estar junto acompanhando a gente. E aí fomos para Vitória, onde eu fiz o pré-vestibular, aí prestei o vestibular e entrei na Faculdade Federal do Espírito Santo. Meus irmãos também, um fez medicina também na Universidade Federal, o outro fez direito também lá em Vitória, na Federal, e o outro acabou fazendo odontologia. Nesse período de graduação, como que ficou a sua noção de Deus, seu contato com Deus? Você continuava indo à igreja? Olha, nessa fase de jovens, eu cheguei a participar de alguns encontros de jovens na Igreja Católica. De 2 encontros. Mas eu não era muito assíduo, não. Porque te confesso que quando tinha que ir para a missa, eu ia esperneando, e com a mãe ainda, apesar de a gente já ser crescidinho, tratar a gente como criança, vai à missa, e eu não quero ir, obrigando, e eu ia meio que forçado. Mas, por outro lado, eu sempre tinha, assim, de vez em quando, meu espírito ficava meio inquieto. Eu sentia que havia realmente algo, que havia um Deus, e que eu tinha vontade de buscar. E lembro, às vezes, até de um episódio lá em Vitória já, em que havia uma Bíblia na minha casa, que ela ficava sempre aberta assim. E eu passei na sala assim, vi aquela Bíblia aberta, eu falei, engraçado, essa Bíblia fica aberta aí, mas a gente nunca lê. Aí eu falei assim, vou fazer uma coisa, vou tentar ler essa Bíblia. E abri a Bíblia para falar, mas vai ser a última vez que eu vou tentar ler, e eu gostaria que Deus realmente me ajudasse. Eu abri a Bíblia aleatoriamente num determinado texto, nem lembro exatamente qual foi o texto que caiu. Deve ter sido algum texto do Velho Testamento, porque tinha muita figura de linguagem. Não sei se havia figura de bestas, alguma coisa assim. E eu li e não entendi nada. Eu fiquei bravo, fechei a Bíblia e falei, pum, das duas umas. Ou aí tem uma verdade muito grande que eu não compreendo, ou então é tudo baboseira. De uma ou de outra alternativa, eu não vou abrir mais, porque se eu não compreendo, não adianta, se é baboseira, não vale a pena. E fechei a Bíblia ali, e dali só voltei a abrir realmente um pouquinho mais, com discernimento, já aos 30 anos foi quando eu conheci. Né? Nesse meio tempo, eu comecei a ter algumas assim, influências assim, da doutrina espírita. Não que eu frequentasse, não cheguei a frequentar nenhum
nenhum centro espírita ou nenhuma reunião, nada disso. Mas me pareceu que a doutrina da reencarnação, pelo menos quando confrontado com aquilo que me ensinaram da doutrina do inferno, me parecia mais lógico e mais aceitável e mais justo Do que do a que a doutrina. questão de um Deus atirando uma pessoa para sofrer um tormento eterno para o resto da vida. Aquilo não me parecia nada coerente e eu comecei a rejeitar de toda a minha força isso. Te incomodava essa noção do Exatamente. inferno. Não era para mim, parecia uma aberração muito grande. Foi onde que eu comecei a ficar um pouquinho mais simpático à doutrina espírita, embora nunca tenha frequentado nada. E a sua visão dos protestantes? Na verdade, eu não tinha nenhuma opinião formada, porque eu acho que eu não conhecia nada. Você conhecia, já tinha ouvido falar de igreja adventista do sétimo dia? Não, nunca tinha ouvido falar da Igreja Adventista do Não Sétimo conhecia Dia. nada. E nem mesmo nunca tive esse contato com algum colega de uma igreja protestante que alguma vez tivesse falado alguma coisa. Se falou, foi de uma maneira muito superficial que eu nem lembro, nem foi à frente. Se você pudesse resumir para mim, por que você diria que era praticamente impossível aquele Caetano lá no período da graduação de medicina se converter para uma igreja tradicional, né, seguir os caminhos de Deus, andar ao lado de Deus, determinar, seguir esse foco cristão, né, ter esse rumo na sua vida? Eu acho que naquela época eu nunca fiz nada, nunca fui assim, nunca mexi com drogas, nunca fui aquela pessoa aventureira que fizesse coisas que pudesse deixar os meus pais extremamente preocupados. Mas, por outro lado, eu bebia já algumas vezes, mais do que realmente talvez eu tivesse ter feito, né? Mas o foco naquela época era realmente não me passava na cabeça nada com relação mais Não profunda. existia essa Não, possibilidade. não. De vez em quando eu era inquietado pelo Espírito de Deus, eu percebia que Deus vinha até mim, eu me inquietava, eu falava, tem alguma coisa. Quando eu olhava para um céu estrelado, para as montanhas que eu gostava, às vezes já aos 15 anos de idade, quando eu subi pela primeira vez no Pico da Bandeira, eu via aquelas coisas, e aqui no meu espírito ficava realmente tocado com a existência de um Criador. E lembro também que já nessa época, um texto da Bíblia que ficava sempre martelando na minha cabeça eram as palavras de Jesus, que ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquilo de vira e mexe batia na minha cabeça, e aquela eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquilo ecoava, e mais para frente eu tive a oportunidade de compreender realmente quem era Jesus e porque, de fato, ele era o caminho, a verdade e a vida. E então, Caetano, quando foi que você de fato teve um encontro com a pessoa de Jesus e sua vida foi determinada a partir dali? Então, Cleriane, eu lembro de uma vez que eu estava vindo de Vitória para Campinas, de carro, junto com minha esposa. Então a gente passava o dia todo viajando. E como nós já estávamos chegando aqui na Dutra, um pouquinho já próximo a Dom Pedro, já próximo ao entardecer, eu comecei a ficar inquieto e olhar aquelas luzes do pôr do sol, assim, e eu comecei a falar para minha esposa, olha, existe um Deus, existe alguma coisa, a gente tem que buscar, vamos buscar. Quando a gente chegar lá em Campinas, vamos de novo procurar a Igreja Católica lá, que talvez seja diferente de lá de Vitória, que lá eu já sabia que não tinha mais. E nós chegamos então, naquela primeiro final de semana, nós fomos à igreja. E aí eu fui à igreja, eu lembro de eu sair da igreja, virar as costas e falei, olha, Márcia, não dá pra gente aqui, eu acho que não tem o que eu quero aqui. Então, mas eu fiquei naquele vazio de novo, né? Mas sempre inquieto. Então, quando eu era R2, não, quando eu era R3 já, entrou um colega, que é o Ricardo Ortolan. Ele entrou, já era R1. E eu lembro que eu já vinha conversando. Só para a gente se situar, né? Essa terminologia do R1. É residente, residente de primeiro ano, residente de segundo e terceiro ano, né? Então eu já era o residente de terceiro ano e ele era um residente de primeiro ano. E eu estava conversando com outro colega meu, que também era residente de terceiro ano, conversando sobre as coisas da residência, e ele falou assim, agora entrou um aí que não trabalha, que não quer dar plantão aos sábados.
E aquilo me comoveu um pouquinho, que eu falei, rapaz, coitado desse cara. Ele deve ser um desses radicais, que não tem a cabeça muito no lugar. E eu vou tentar ajudar ele. Deixa comigo que eu vou. Eu era bem conciliador ali, já era... E quando eu me aproximei com ele, comecei a conversar com ele. Rapaz, olha, rapaz, para com isso. Deus não tem essa questão. Você acha que Deus vai fazer a diferença de um dia para o outro? Naquela concepção de homem, né? De raciocínio humano. Eu comecei a questionar com ele. E eu percebi que ele era bem cabeça dura para entender o que ele estava falando. Ele insistia nas convicções dele. E aí ele levou a coisa para o lado da Bíblia, né? Teve uma certa altura que ele me perguntou assim, você crê na Bíblia? Eu falei, assim, eu creio. Fui ensinado a respeitar a Bíblia. E ele falou, talvez você queira ter algum estudo então. Eu falei, pode até ser. Mas aí a conversa ia, parava. Depois a gente se encontrava mais numa outra semana e conversava. E eu tinha essa questão do inferno, como falou, que para mim a Bíblia ensinava isso. E isso realmente não descia na minha garganta. Num determinado dia eu ia conversando com o Ricardo, e a gente... Que era esse... O Ricardo, que era o amigo que tinha entrado, que era o R1, né? E aí ele veio conversando, discorrendo sobre um determinado assunto, e com certeza a conclusão do assunto era o que havia de acontecer com as pessoas que não aceitassem a Deus. E aí no final eu falei assim, né, Ricardo? E depois joga para o inferno, né? Aí ele falou comigo, inferno? Que inferno? Eu falei, mas não tem inferno? Aí você se assustou. Ele falou, não tem. Eu falei, então vamos começar a conversar melhor. Olha. Aí eu já fiquei um pouquinho mais aberto para aceitar. E também ele me presenteou com um livro chamado Grande Conflito. E você leu esse livro? Aí eu comecei a ler esse livro, né, sem frequentar a igreja, não tinha nada com a igreja, era só o contato que eu tinha ali, de algumas trocas de ideia. Então, lendo esse livro, havia uma parte dela em que a escritora ela fazia um paralelo da primeira vinda de Cristo com a segunda volta de Cristo. Então ela dizia que da mesma forma que na primeira vinda de Cristo, os principais, os sacerdotes, não estiveram aptos a discernir os sinais dados na Bíblia da sua vinda, assim haveria de ser na segunda volta de Cristo. Em que a maioria das pessoas, as pessoas mais importantes, também não estariam discernindo os sinais. E aí, naquele momento, despertou meu espírito e eu acreditei que Jesus Cristo ia voltar. E como também eu estava muito inquieto com as coisas do mundo, que olhava um governo sucedendo o outro e era sempre aquela mesma história de inflação. Cada um decepcionava de um jeito. E aí minha esperança nasceu, vibrou ali. Naquele momento eu estava na cama sozinha, minha esposa não estava em casa nesse dia, devia estar no plantão, que ela também é médica. E eu lembro que na hora que eu li aquilo ali, eu dei uma mexida na cama assim, o meu espírito deu aquela alegria e correram lágrimas de alegria naquele momento ali. E eu criei na volta de Cristo e ali meu coração se abriu. E logo depois o Ricardo levou um pastor chamado Otávio Costa para que desse estudo para a gente. Então a gente começou a estudar a Bíblia. Para a gente, quem que você... Eu e minha esposa estudamos juntos. Estudamos juntos. Não tive grandes dificuldades, a minha esposa, assim, ela... Mesmo com o dia do sábado? Não, na verdade, assim, a partir do momento em que eu confessava que a Bíblia era a palavra de Deus, eu tinha que ter coerência. Então, embora pudesse não ser conveniente para mim o sábado, ele pudesse me trazer algum transtorno, porque eu ia ter que passar a nadar contra a correnteza, eu não tinha como negar. Ou eu tinha que ser coerente. Eu não podia confessar que a Bíblia é a palavra de Deus e pegar parte delas que não são convenientes a mim e jogar fora. Eu não poderia fazer isso. Então, eu tive que aceitar. A dificuldade foi de você aprender a conviver, porque realmente você vem anos e anos e anos vivendo um determinado estilo de vida. Quando você vai mudar de uma hora para outra, é um pouco gradativo, mas a gente começou a se adequar. E minha esposa também, ela aceitou bem, ela já vinha de uma família que era assim menos assim voltada, mais secularizada talvez, pudesse ser o termo mais correto, mas como ela era muito ligada a mim, ela sempre foi muita companheira em tudo aquilo que eu fazia,
Eu acho que ela também, mais uma vez, foi minha companheira nisso. Então, Olha. se você quer ir por aí, vamos por lá. Que legal. E aí ela parou para ouvir por esse motivo e depois ela foi se convencendo também Agora, Caetano, eu fico ouvindo essa história, eu fico encantada de ver como Deus ele faz um trabalho personalizado, né? Para cada um de um jeito. Agora, essa coisa de ter um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, né? De ter o rumo da sua vida mudado, porque num primeiro momento o seu foco era você, sua carreira, seu sucesso, de repente. E agora você se submete e fala, não, a minha vontade em segundo plano, eu quero ser guiado por uma meta superior, né? Com que palavras que você me descreve esse trabalho que Deus faz? Olha, essa aí é a nossa grande luta, né? Porque existe um momento da vida da gente e que a gente se depara com... seria um momento decisivo. Né? Na verdade, o Espírito Santo ele vai trabalhando com você desde que você está ainda no ventre da mãe. Ele vai trabalhando, vai trabalhando, trabalhando. Chega um determinado momento que é o ápice, o apogeu daquele trabalho do Espírito Santo, em que ele usa tudo que ele fez, parece que ele já fez. E você vai aceitar, ou você vai rejeitar. Né? E aí começa a nossa luta, porque esse momento assim que a gente fala assim que é o momento de conversão, ele parece ser o final da história, mas ele não é o final. Ele é todo um começo, né? Então, quando a gente é confrontado com a verdade, começa a nossa luta contra o nosso próprio eu, contra a nossa fraqueza. Mas muda porque realmente você tem agora um outro parâmetro, você tem uma outra referência, os valores mudam um pouquinho. Os amigos que a gente tinha, eu ainda gosto de todos eles. Mas como a gente passa a viver de uma maneira diferente, a gente vai naturalmente se afastando, né? Então, ocorrem essas mudanças. Mas, apesar de eu ver ainda em mim muitas coisas que precisam melhorar, muitos pontos que são fracos, de temperamento, o norte eu sei qual que é. Eu sei realmente, eu descobri aquelas palavras que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a Bíblia, realmente a vida, né? Eu sei que é. E hoje o testemunho que eu posso dar é que realmente a Bíblia é a palavra do Deus vivo, que Cristo de fato é o Filho do Deus vivo e que este é o caminho que nós devemos trilhar por ele. Que coisa linda, que testemunho maravilhoso. Vamos então para o nosso momento aqui do ping-pong no nosso programa. Vamos lá? Deus. Cristo, Jesus Cristo. Pecado. Pecado é andar sem Deus. Medo. Ai, medo de tantas coisas, mas eu acho que o que é o mais triste para a gente como ser humano é a morte, né? A cessação da vida. Uma gratidão. Olha, quando eu olho para trás assim, sem dizer de uma maneira assim meia piegas, eu realmente sou grata a Deus pelo cuidado que Ele tem tido. Nas minhas orações eu sempre agradeço a Deus pelo carinho, pelo cuidado que Ele tem tido com a gente, apesar da gente não merecer. Um privilégio. Olha, me sinto muito privilegiado por várias coisas, mas eu te digo, eu sou privilegiado por conhecer a verdade. Que bênção. Uma grande verdade. Uma grande verdade para você. Uma grande verdade. Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Uma grande mentira. Ai, uma grande mentira? Existem muitas por aí. Acho que eu não saberia definir numa palavra só, não. Mas talvez tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus é uma grande mentira. Um mistério. Vários, mas eu não consigo entender a encarnação de Cristo, não consigo entender tantas outras coisas. Casamento. Casamento? Sou casado, quando você fala em casamento, eu lembro de minha esposa. Claro. Há 23 anos casado com minha esposa Márcia, companheira fiel e ajudadora. E paciente, bastante paciente. Um versículo da Bíblia que te acompanha.
Olha, vários, mas eu gosto muito dessas palavras de Cristo quando ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que eu esteja morto, mesmo que esteja morto, viverá. Que coisa linda. Olha, Caetano, eu fico muito honrada de você estar aqui no nosso programa, ter saído lá do Espírito Santo, vir aqui para contar para a gente que você descobriu a verdade, que você tem um norte na sua vida. E o que a gente deseja para você é isso, que você tenha força, que possa dirigir a sua vida, a sua família nesse caminho. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, eu que agradeço. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por essa história tão maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.